Deus nos dê a sabedoria para ministrarmos hoje à noite, né? Assim como Ele nos deu a graça para estarmos ministrando no primeiro culto nosso, às 7 horas da manhã. Amém? Que Deus venha trazer essa mesma graça sobre nós nessa noite. Aleluia. Irmãos, nós vamos terminar hoje, né? Hoje é a última mensagem da série Movidos pela Eternidade, ou Movidos em Prol da Eternidade. E o nosso desejo com essa série de mensagens, né, que foram ministradas, é que algo mexa, né, no teu coração, na sua vida, tenha criado uma perspectiva nova, né, na sua vida, né, um renovo na sua vida, uma esperança nova na sua vida, na sua continuidade, na sua caminhada. Amém? Esse é o nosso desejo. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos, que diz o seguinte, capítulo 15 de 1 Coríntios. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Vamos lá para o versículo 13 agora. Vamos dar um pulo aí, vamos lá para o versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Tem alguma tradução que diz: se esperamos só nesse tempo, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Amém? Vamos lá agora para o versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos lá para o versículo 51 agora. Eis que lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém, amados? Aleluias. Eu quero nessa noite, amado, no encerramento dessa série de mensagens, te levar você a entender, né, o processo para que nós venhamos chegar à eternidade, de como passo a passo nós precisamos de, como cristãos, sermos movidos em prol ou na direção da eternidade. A eternidade não é uma ilusão, a eternidade não é algo de ficção, não. A eternidade é algo que Deus, Ele preparou e está preparando para nós. O próprio Senhor Jesus, antes dele ser morto ali na cruz, né, ele olhando para os seus discípulos, os discípulos estavam com grande conflito, com grandes dúvidas nas suas mentes. Talvez assim como nós hoje, né? Talvez hoje, por tantas coisas que nós ouvimos, por tantas coisas que se fala neste mundo, por tanto tempo, talvez muitos de nós podem estar com dúvidas no seu coração, na sua mente, dizendo: olha, será que existe mesmo a eternidade? Será que existe mesmo uma vida eterna? Será que verdadeiramente vai haver uma vida após a morte? O que vai realmente acontecer? Porque a gente ouve tantas coisas, a gente a todo tempo é bombardeado com diversas notícias, assim como os discípulos de Jesus estavam naquele dia. Mas o próprio Senhor Jesus, ele, né, preocupado com isso, ou querendo ensinar os seus discípulos, já lá em João capítulo 14, ele diz para os seus discípulos: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu vou vos preparar lugar, e quando este lugar estiver preparado, eu voltarei para vos buscar. Então, amado, a eternidade, ela é uma promessa, não de uma igreja. A eternidade, ela é uma promessa de Deus. É algo que Deus preparou para nós. Como eu já disse aqui, Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou o homem para ser condenado eternamente, não. A condenação na vida do homem, ela veio pelo pecado, pela desobediência do homem. Mas este não é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos nós, que todo ser humano, né, vá com Ele para a eternidade. No entanto, esse desejo dele é tão latente, é tão visível para nós, que ele faz toda a obra da redenção por nós. Toda a obra da redenção é feita através dele por nós, porque foi ele que veio morrer na cruz, foi ele que derramou o seu sangue. Nós não tínhamos como pagar o preço da nossa salvação, nós não tínhamos como, mas ele fez isso por nós, porque o desejo dele é que nós estejamos preparados para o grande momento, para o grande dia, né, que ele virá para buscar a sua igreja. Como nós lemos aqui, né, haverá um dia que a trombeta será soada no céu, aonde o Senhor estará então chamando a sua igreja, e a ordem será, né, até brinquei aqui de manhã, né, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, né? Então, assim, talvez para você é mais vantagem você morrer primeiro que eu, porque você vai ser arrebatado primeiro que eu, né? Mas aqueles que estão vivos, eles também irão ser arrebatados. Então será assim num piscar de olhos, né? A própria palavra diz que assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu estava dizendo aqui de manhã, muitas vezes as pessoas vão vivendo a sua vida e vão achando assim: olha, isso é ilusão, isso não vai acontecer. Eu estava dando um exemplo aqui, né? Imagina você dentro de um avião, ou dentro de um carro, dentro de um ônibus, enfim, você dentro do metrô, enfim, você dentro de algo, né, da vida circular, e de repente o piloto ali é crente em Cristo Jesus. Quando a trombeta for soada, irmãos, a palavra diz que a terra, ela vai devolver os seus mortos. A terra vai devolver os mortos, ainda que a pessoa tenha sido decapitada, ainda que a pessoa tenha sido queimada, mas se juntará osso a osso,
se juntará novamente num corpo e encontrará com Cristo nos ares. E aqueles que estão vivos, eles vão ser arrebatados. Irmãos, eu fico pensando nisso, né? De repente a pessoa ali, muitas vezes falando assim: eu vou ter uma nova oportunidade. Meu amado, nós não sabemos do amanhã. Quando Paulo escreve aqui, ele diz o seguinte: olha, nem todos nós dormiremos. E aqui que Paulo, quando escreve isso, ele já teve a experiência de ir ao terceiro céu, de ter uma visão do reino eterno. Ele viu coisas que ele falou que não poderia revelar para nós. E Paulo está dizendo: olha, nem todos dormiremos. Por quê? Paulo vivia com a perspectiva tão grande na sua vida, como se Cristo fosse voltar naquele momento. Ele está dizendo: talvez nem eu vou dormir. Porque depois lá em Filipenses ele vai dizer: olha, o morrer para mim é lucro. Mas eu quero ficar mais um tempo com vocês. Então, amados, a nossa vida hoje tem que ser voltada para isso. E nós precisamos entender isso e compreender isso. Como se Cristo fosse voltar hoje. Talvez durante este culto, talvez no momento que nós estivermos voltando para casa. E nós precisamos de ter isso como uma convicção muito clara no nosso coração. Porque talvez nós não vamos ter uma segunda oportunidade. Eu estava dizendo aqui de manhã que muitas vezes a pessoa acha que hoje a vida cristã é difícil. Sim, nós temos as lutas, nós temos as dificuldades. Até compartilhei aqui com a igreja de manhã, né? A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo 3,12 que aquele que quer ser um cristão genuíno, ele vai passar por tribulações, por lutas. Depois você acha aí, Gessi, coloca aqui para mim. É o Gessi que está lá? É o Gessi. Então aquele que quer ser um cristão genuíno, ele vai passar por tribulações, ele vai passar por lutas. Amém, amados? Mas nós precisamos entender que é um processo de Deus na nossa vida. E talvez nós não vamos ter uma segunda chance. Porque imagina agora, se a vida cristã agora, ela tem as suas dificuldades, tem os seus pormenores. Hoje nós temos o Espírito Santo, hoje nós temos a igreja, a revelação da palavra. Vocês imaginam quando for o governo do anticristo? Porque quando o anticristo governar, ele vai governar por 7 anos sobre essa terra. Daniel fala sobre isso nas suas profecias. Ele fala que será 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Então imagina, por 7 anos o anticristo vai reinar sobre essa terra. Pastor, há a possibilidade de alguém ser salvo? Sim, a Bíblia diz que sim. Mas, amado, vai ser muito mais difícil. Porque hoje, com o Espírito Santo, com a igreja, com a liberdade da pregação do Evangelho, irmãos, nós temos, né, uma luta, um embate todos os dias. Agora você imagina que quando o Espírito Santo for tirado, irmãos, quando o Espírito Santo for tirado, pastor, mas vai haver uma pregação do Evangelho na terra. Sim, a palavra do Senhor nos fala em Apocalipse que 144 mil judeus, 12 mil judeus de cada tribo, estará pregando o Evangelho. Mas qual que é o Evangelho que o judeu vai pregar? As leis de Moisés. Porque o judeu, ele conhece sobre as leis de Moisés, ele não conhece a graça de Cristo. Porque a promessa de Deus para Israel é uma promessa diferente para a igreja. A igreja vive na graça de Cristo, Israel vive segundo as leis de Moisés. Então estará 144 mil testemunhas. Não são os testemunhos de Jeová, eles são mentirosos. Eles ficam falando essa história aí, mas são mentirosos. Não são eles, são judeus, 12 mil de cada tribo. E eles estarão falando sobre a lei. E a lei, amado, judaica, são 613 mandamentos. A Torá judaica é um livro mais ou menos dessa grossura. Nós tivemos a experiência de estar lá em Israel. É um livro imenso, grosso, aonde o sacerdote pega e vai proclamando aquelas leis ali no alto-falante, lembrando o povo que precisa viver aquelas leis. Hoje, irmãos, nós temos um mandamento da graça. E muitas vezes a gente vê muito crente parando, desanimando, desistindo da sua caminhada. Agora você imagina naqueles dias, amado, daqueles 7 anos deste governo do anticristo. Será algo terrível, irmãos. Uma perseguição. Porque a palavra fala que aquele que não aceitar o carimbo da besta, ou o sinal dela, né? Alguns falam que é um chip, alguns falam que é um número escrito. Enfim, eu nem quero nem saber o que vai ser, irmãos. Eu não vou estar aqui, eu não quero nem saber. Eu não estou preocupado com isso. Tem muita gente que fica preocupada. Eu não quero saber, irmãos. Eu quero saber o seguinte: estar em Cristo. E eu, quando a trombeta tocar, se eu estiver na sepultura eu vou subir, se eu estiver aqui na terra eu vou subir. É isso que eu quero.
Não quero saber se vai ser um carimbo, se vai ser um chip, que vai ser um tentar, Irmãos, isso para mim não importa. Eu quero é estar em Cristo, porque se eu estiver em Cristo, diz a palavra que eu vou subir primeiro. Amém? E se você quiser subir primeiro que eu, morra primeiro que eu, né? Porque os mortos ressuscitarão primeiro. Olha a vantagem, irmão. Olha a vantagem que eu estou te dando. Eu estou te dando um privilégio, irmãos, de você ser arrebatado primeiro que eu. E ninguém dá um glória a Deus por isso, gente. Hein, pastor Simar? Todo mundo quer ser salvo. Esses dias eu fiz um velório. Eu falei, gente, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer estar aqui nesse lugar do irmão aqui não, viu? E é verdade, né? A gente quer ser salvo, mas a gente não quer estar naquele lugarzinho apertadinho ali, né? Ih, Jesus, que dá um medo na gente, né? Meu Deus. Mas a gente precisa entender essa realidade. E o meu desejo nessa noite, aqui, que a gente converse aqui sobre 3 passos. Primeiro, que nós viemos entender o que é ser cristão. Nós precisamos entender o que é ser cristão. Ser cristão, irmãos, não é fazer parte de uma igreja. É muito mais do que isso. É muito mais. Nós precisamos entender isso. O que é ser cristão? Porque talvez, olha aqui para mim, entenda isso. Talvez o arrebatamento vai acontecer e nós não vamos estar dentro de uma igreja. Talvez você vai estar lá no seu trabalho. Talvez a Bíblia diz que muitos estarão no campo, né? Alguns estarão em cima do telhado, consertando, né? Fazendo uma ligação lá de um aquecedor solar. Sei lá, irmãos, né? Alguns vão estar lá na cozinha lavando vasilha. Outros podem estar, né, enfim, na escola. Talvez você não vai estar dentro da igreja. Por isso que é importante, em primeiro lugar, você entender o que é ser cristão. O que é ser um cristão? Baseado nisso, nós queremos, a partir do domingo que vem, trazer uma série de mensagens, trazendo, através da palavra do Senhor, quem sou eu, segundo a visão de Deus. Nós vamos estar falando baseado na história de Moisés. Moisés era um homem que foi preparado 40 anos estudando no Egito a ciência, 40 anos no deserto, e ele não sabia quem ele era. Mas um dia ele tem um encontro com Deus, e Deus vai trazer uma definição no coração dele de quem ele era. É por isso que domingo que vem nós vamos começar a falar sobre isso aqui na igreja. Quem eu sou? Nós queremos que cada um entenda quem você é, porque individualmente nós temos DNA diferentes. Cada um de nós fomos criados especialmente por Deus. O salmista nos fala, olha aqui para mim, no Salmo 49, que não tem preço, não tem dinheiro que compre uma alma. Não tem dinheiro, não tem. Nós somos comprados, amado, não tem dinheiro para pagar o valor, o seu valor. Não tem dinheiro. Depois você lê lá no Salmo 49, como que é precioso, como você é precioso. A sua identidade é totalmente diferente, o seu DNA, as suas digitais. Você é uma criação especial de Deus, amado. Não existe valor para pagar a você. Amém? E nós precisamos entender o que é ser cristão. Segunda coisa, nós precisamos entender como será o início disto. Como que vai ser o início? É importante, porque Jesus deixou algumas parábolas para nós, nos dando como sinais de quando estivesse perto de acontecer o arrebatamento, de acontecer a ida para a eternidade. Jesus deixou algumas parábolas para nós. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre isso. E terceiro, o que fazer hoje que nos ajudará a nos manter na posição, ainda que seja difícil. Ainda que seja difícil. O que nós precisamos fazer hoje para que a gente venha manter na posição. Então eu quero aqui de uma forma bem rápida, porque o tempo não vai dar para a gente falar tudo. Eu já quero deixar com você, se você tiver alguma dúvida, no final nos procure, tá? Porque nós queremos ir aqui para a gente terminar o culto no horário. Se ficar alguma dúvida, nos procure um dos pastores da igreja, ok? Porque o tempo não vai dar para nós discutirmos tudo aquilo que nós gostaríamos de discutir com vocês aqui nessa noite. Mas eu quero caminhar aqui e ser o mais claro para vocês. Primeira coisa, ser cristão.
Paulo fala sobre isso nos primeiros 4 versículos que nós lemos. Paulo diz o seguinte, através do Espírito Santo: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos. Olha, então, amado, a primeira coisa que nós precisamos entender como cristãos é que nós precisamos estar embutido dentro desta palavra. Nós não temos que estar embutido dentro de uma igreja, mas nós temos que estar embutido dentro dessa palavra. Por que eu gosto de frisar isso? Porque nós temos visto, amado, principalmente nos nossos tempos, um grande crescimento de falsos mestres, de falsos profetas, de falsos pastores. E muitas vezes, muito cristão, ele não examina a Bíblia, ele não examina a palavra. Ele quer levar a sua vida num oba-oba, de qualquer maneira. E Paulo está dizendo o seguinte: o evangelho que foi pregado é o evangelho que salva. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é colocar esse evangelho de frente para nós, e que ele venha refletir a nossa vida, de como está a nossa vida, do que precisa ser moldado, do que precisa ser mudado, do que precisa ser transformado na nossa vida. Porque aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa, ser tirado da nossa vida, segundo o evangelho, precisa ser tirado, precisa ser arrancado. Porque este é o evangelho da salvação, este é o evangelho que salva, essa é a palavra que salva, amém? É a palavra que traz vida para a nossa vida, amém? Ele diz que, pois primeiro lhe transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura. Então nós precisamos entender, olha aqui para mim, amado, não desvia a tua atenção agora por nada, não desvia a tua atenção. É importante você entender isso, é importante você entender isso. Não deixe que nada agora roube a sua atenção. Jesus, ele disse uma parábola, que ele disse que a semente ela é lançada, mas se ela cair à beira do caminho, os pássaros vêm e comem aquela semente. Se ela cair num local duro, ela não vai ter raiz, ela não vai se aprofundar, ela precisa cair numa boa terra. Nós precisamos estar atentos. A palavra diz que atentai para a palavra do Senhor. Quanto ouvides a voz do Senhor, não endereçais o vosso coração, mas esteja atento. Olha o que a palavra está dizendo para nós. O evangelho que está sendo pregado, que foi pregado, é o evangelho que salva. É o evangelho, amado. Nós precisamos de viver hoje, amado, segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Deus tem para nós, porque este evangelho diz que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. E hoje nós vivemos um tempo onde a igreja, ela não quer mais estar baseada nessa palavra, ela quer estar baseada na sua forma de pensar, ela quer estar baseada no seu achar. Não, amado, o que a palavra diz acerca de nós? O que a palavra diz que nós temos que ser como cristãos? Nós precisamos de voltar para isso. Jesus, ele nos expressa lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a terra? Por que se achará fé sobre a terra? Porque o que nos dá fé é a palavra, é a Bíblia. A fé vem por ouvir. Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir uma palavra, a palavra de Cristo. Então, amado, nós precisamos de estar atento a essa palavra. Ser cristão é estar embutido nesta palavra. Ser cristão é estar vivendo esta palavra, que é aonde nós estejamos, nós temos que estar de acordo com essa palavra. Seja aqui na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso local de trabalho, no ônibus, seja onde for, essa palavra ela tem que ser a nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e ver essa palavra em nós, porque ela define-nos como cristãos. A palavra do Senhor diz que, num certo momento, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles olharam para eles e viram que eles eram semelhantes a Cristo. Por quê? Eles viviam aquilo que o evangelho dizia para eles viverem, e eles foram chamados de cristãos. Então ser chamado de cristão, meu amado, não é por pertencer a uma igreja, uma religião. Não, ser chamado de cristão é ser semelhante a Cristo, é ser semelhante, é ter a prática de Cristo. Então nós precisamos
de ter isso como definição na nossa vida. Na visão de João em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, no capítulo 1 João fala sobre a visão que ele teve de Cristo ressurreto, de como ele se manifesta na sua forma gloriosa, no seu poder extraordinário. E ali Cristo deixa 7 mensagens para a igreja. Não é 7 mensagens, uma para cada igreja, não, são 7 mensagens para a igreja de Cristo. E ali vai se trazer diversas mensagens, em todas elas a palavra vai dizer o seguinte: eu conheço as tuas obras. Então, amado, Deus ele olha para nós e Deus ele nos conhece. Deus sabe das nossas obras. Ele está dizendo na sua palavra o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu sei das tuas obras, eu sei o que você pratica. Então, meu amado, não adianta nós escondermos de Deus. Nós temos que nos transparecer para Deus e dizer: Senhor, o que precisa ser mudado em mim? Senhor, o que a tua palavra precisa moldar em mim? Eu quero ser moldado por essa palavra. Eu preciso de abrir o meu coração e dizer: Pai, eu tenho esse defeito, Deus, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho ensinado na escola de líderes que é melhor você confessar a fraqueza do que confessar o pecado. Porque quando nós confessamos a nossa fraqueza, não há consequência. Mas o pecado ele vai trazer consequência na nossa vida, porque a palavra diz que o pecado ele traz consequência na vida do homem. Deus ele perdoa o pecado, mas as consequências sobre nós temos que pagar. Então, se nós reconhecemos como cristão, reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas necessidades e confessarmos a ela, Deus nos ajudará, Deus nos fortalecerá para transpor tudo aquilo que é barreira para o processo da nossa vida. E a palavra diz que Deus disse: olha, conheço as tuas obras, porém conserta, volta, lembra de onde caíste, arrependa-te, não temas, não toleres o espírito de Jezabel, volte ao primeiro amor. Então o Senhor disse: olha, eu conheço as tuas obras, tem coisa na sua vida que precisa ser consertada. Volte ao primeiro amor, volte às práticas, conserta, muda, porque a palavra de Deus ela é uma advertência para nós. Porque a única coisa, amado, que faz separação entre nós e Deus é o pecado. O pecado é que vai nos roubar a vida eterna. E por isso nós não podemos aceitar o pecado na nossa vida. Ainda que por um tempo o pecado ele é bom, porque o pecado ele vai satisfazer uma área da nossa vida. Mas esse pecado ele vai trazer uma consequência para nós. E talvez ele vai nos roubar a maior bênção que nós temos, amado, que é a vida eterna. Então nós temos que dar ouvido. E nós vamos ver que em todas aquelas cartas direcionadas à igreja, termina-se o seguinte: aquele que tem ouvido. E essa palavra ouvido no seu original, no grego, não é o membro. A palavra está dizendo: você que tem ouvido o evangelho que tem sido pregado. E hoje, amado, o evangelho tem sido pregado em diversos meios, diversas formas. Você que tem ouvido o evangelho, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção. O Espírito Santo está preparando a igreja, a noiva, para ser arrebatada. E a noiva vai ser arrebatada, meu amado, queira nós ou não. Se nós não quisermos, amado, Deus vai fazer a obra do mesmo jeito, Deus vai completar do mesmo jeito. A palavra dele não volta vazia, ela vai se cumprir. Amém? Segunda coisa, nós precisamos entender como vai ser o início. Eu já disse algumas coisas aqui, não vou me prender muito sobre a questão do tempo, não que não seja importante. Mas Paulo diz o seguinte: olha, nem todos dormiremos, capítulo 15, versículo 51. Nem todos dormiremos. Amém? Deixa eu ler aqui. Eis que lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, amado, a palavra do Senhor ele fala sobre transformação. E nós precisamos entender que o princípio, de como vai ser este princípio, de como vai acontecer. Lá em Mateus capítulo 24, no conhecido sermão profético, Jesus ele deixa alguns sinais para nós. Primeiro sinal que ele deixa, ele disse que quando a figueira florescer, a figueira é símbolo de Israel.
Israel, amado, olha aqui para mim, presta atenção aqui. Israel não é para ser adorado. Israel não é para ir lá pegar o sal grosso, pegar a água de Israel, pegar um pedaço de madeira de Israel. Não, amado, Israel não é para isso. Israel tem uma promessa de Deus sobre a vida deles, feita lá em Abraão. Israel é um ponto de equilíbrio no mundo espiritual, porque tudo converge através de Israel. Israel tem uma promessa diferenciada da igreja. Mas a palavra do Senhor diz que quando eles florescessem, Israel tornou um novo país, uma nova nação, em 1948. Então, amado, já tem algum tempo que a figueira, ela floresceu, ela voltou a dar fruto. Israel hoje é uma nação, uma potência mundial. Hoje, toda a área da tecnologia está na mão de 2 judeus. Não sei se você sabe, mas as 2 placas de computadores maiores hoje foram criadas por 2 judeus. Hoje a ciência é dominada por cientistas judeus. O Israel, ele tem um diferencial. É por isso que todas as nações se voltam contra Israel. Mas Israel não é para ser adorado. Israel é um alerta para nós. Israel floresceu, a figueira floresceu. Jesus deixa outros sinais. Quando ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, quando vocês ouvirem falar do esfriamento, do amor se esfriar, do aumento da iniquidade, irmãos, olha aqui para mim. A todo tempo nós estamos ouvindo falar sobre rumores de guerra. Nós vivemos essa tensão agora com a Venezuela aqui, irmãos. Um cara louco lá que pode a qualquer momento soltar uma bomba e criar uma guerra aqui. Nós estamos aqui. Nós vivemos uma tensão com a Coreia. Um louco que governa aquele país, que a todo tempo está ameaçando bombas nucleares. Nós vivemos essa tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. Nós vivemos aquela tensão na Síria, no Oriente Médio. Isso tudo são sinais que Deus está nos dando, de fatos que a palavra do Senhor declara que, vendo essas coisas, estará próxima a volta do Filho de Deus. Irmãos, olha como que o amor está esfriando. Nós tivemos agora em Minas Gerais, aqui, recente essa semana. Não vamos julgar os fatos, mas alguém que simplesmente porque foi afastado do ministério, ele mata a sua ex-companheira, namorada. Três pessoas que estavam orando. Olha o amor esfriando, irmãos. Como nós vemos o aumento da iniquidade. Como nós estamos vendo, amado. Fatos recentes no Brasil, né? O aumento da iniquidade. Quantos roubos, quantos desvios. As pessoas se vendendo por dinheiro. Uma briga lá no Congresso. Por quê? Porque eles não querem, né, abrir mão daqueles grandes salários deles. E aí toda a nação fica sofrendo com essa iniquidade, porque eles não querem mexer no salário deles. O amor ao dinheiro. Isso tudo é sinal, amado, que nós temos que prestar atenção, porque isso tudo indica que está próximo à vinda do Filho do Homem. São sinais. E a palavra diz que nem todos dormiremos. Então você precisa ficar atento. Nós precisamos ficar atento, porque muitas vezes o cristão acha o seguinte: agora que eu estiver perto de eu morrer, eu arrependo dos meus pecados. Irmãos, talvez não dá tempo para isso. A palavra do Senhor no salmista nos diz que aquele que desce a cova, ele não louva mais o Senhor. A oportunidade que nós temos, amado, é hoje, é o momento, é agora. Talvez falar de pecado seja algo ruim para nós, mas nós precisamos de falar de pecados. Nós precisamos ser confrontados sobre pecados, sim, porque o pecado ele vai nos separar de Deus, e nós não queremos ser separados de Deus. Nós queremos viver a vida eterna com o Senhor, que Ele preparou para nós com tanto carinho, que Ele enviou o melhor. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, amado. Não tem nada, dinheiro nenhum que pagaria a nossa salvação. O que Deus fez? Eu vou pagar o preço do pecado deles. Amém ou não, amados? Olha o que Deus fez por nós. Então nós precisamos de ficar atentos sobre isso. O Senhor deixa para nós também Mateus capítulo 25, a parábola das virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. 5 estavam sempre preparadas.
5 estava sempre com óleo, sempre buscando, esperando o noivo. 5 estavam levando a vida de qualquer maneira. O que a palavra diz? O noivo voltou. Ele abriu a porta, aquelas 5 entrou. E quando elas entraram, a porta foi fechada. Aquelas 5 voltaram, bateram na porta. Mas a porta não foi aberta, meu amado. Quando a porta da graça for fechada, meu amado, quem ficar vai passar por um estreito, amado, se conseguir. Porque, meu amado, olha, vai ser, eu acredito, amado, que pode haver salvação, mas eu creio que é muito impossível alguém conseguir ser salvo durante os 7 anos da grande tribulação. Porque se hoje está difícil, irmão, de ser crente, se hoje a gente passa um perrengue, a todo tempo somos afrontados, a todo tempo o pecado bate na nossa porta, né? Nos assediando. Agora você imagina que quando o Espírito Santo não tiver, quando for proibido da igreja, irmãos. Hoje no nosso país, por enquanto, irmãos, a igreja está tendo a liberdade de pregar o evangelho. Mas já tem leis, irmãos, que já estão começando a gerar impostos, a trazer dificuldades para a igreja. Infelizmente, amados, se essas leis começarem a passar no Congresso, muitas igrejas vão fechar. Porque talvez não vão conseguir manter as portas abertas. Se hoje nós temos essa liberdade de pregar o evangelho, de estarmos aqui como num domingo como este, você imagina naquele tempo onde o governo, ele vai ser um governo de demônios, ele vai ser um governo dominado por Satanás. Não é Satanás que vai governar, irmãos, é um homem dominado por ele. Porque Lúcifer, ele não pode se manifestar em carne. Então é um homem que vai estar governando, dominado por ele. Agora vocês imaginam que terrível que vai ser. Então, amados, nós precisamos de nos confrontar com o evangelho, com a palavra do Senhor. Amém? Terceiro, o que fazer hoje que nos ajudará a manter a nossa posição? Versículo 33 diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmãos, olhem aqui para mim, preste atenção nisso. Cuidado, cuidado, cuidado com quem você está andando. Tem uma lição na escola de líderes que nós ensinamos o valor da aliança, a importância de uma aliança. Uma aliança, ela pode nos julgar para cima, mas também ela pode nos julgar para baixo. Tem alguns textos que dizem que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, cuidado com o que você está conversando. Cuidado com o que você está recebendo dentro da sua casa, os assuntos que você está tratando. Cuidado, cuidado. Tome cuidado com isso. Cuidado com o que as pessoas estão te falando. Cuidado. Vou falar isso aqui em cima do altar sem medo. Uma pessoa me procurou esses dias e falou: pastor, a pessoa me convidou para tal lugar e disse para mim não falar com o Senhor. Eu já disse logo para a pessoa: irmão, isso é demônio. Porque uma pessoa que ensina a ser insubmisso é demônio. Irmãos, a má conversação, as más companhias, elas vão corromper os bons costumes. Cuidado. Guarde a sua vida, é a sua salvação que está em jogo, meu amado. Valoriza ela. Cristo te deu de graça. Deus não está exigindo nada de você, meu amado. Guarde a tua salvação, cuidado. A palavra está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com isso. Como justos, recupere o bom senso. Olha o que a palavra está dizendo. Irmãos, pare, pense. Pare, analise. Não fica indo no oba-oba não, meu amado. Oi, analise a Bíblia, leia. Busque o bom senso, cuidado. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Esses dias, amado, eu vi um pastor de fama aqui em Minas Gerais pregar uma heresia no rádio tão grande. Eu falei: misericórdia. Porque hoje tem muito crente, amado, que não quer mais ler a Bíblia. Ele fica atrás de mensagens prontas. Eu sempre digo isso aqui: independente
independente do pastor que estiver pregando aqui, seja eu, um dos pastores da igreja, ou alguém que nós trouxemos como convidado, irmãos, examina a Bíblia, examina a palavra, tenha bom senso, porque a salvação é sua. Nós como igreja, nós temos nos preocupado com isso, como liderança, porque cada alma também está sob o nosso peso de responsabilidade. Nós criamos aqui na igreja a escola de líderes. Para quê, pastor? Para ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia. Nós temos a escola de capacitação de líder. De 15 em 15 dias a gente se reúne, a gente discute a Bíblia, a gente analisa o que estamos errando. Não sei se você olhou, mas nós criamos lá atrás, está lá atrás, né? Nós criamos aquele trio de formação. Por que isso? Aquilo ali, irmãos, não é uma invenção nossa. Não é um anjo que desceu, trouxe uma revelação. Não, irmãos, estudando, lendo, juntamente com alguns irmãos, a Luciano, o Arnold, alguns outros irmãos, nós criamos um trio de formação, porque nós queremos uma igreja madura, uma igreja que tenha consciência de ser cristãos. Porque não adianta ter uma igreja cheia, irmãos. Não adianta nós termos aqui no domingo 500, 600 pessoas. Quando Cristo voltar, sobe meia dúzia. O que isso vai resolver, irmãos? Não resolve nada. Porque a igreja, irmãos, não é para estar cheia de pessoas. Igreja é para estar cheia de crente, firme na fé, convicto, com visão, com entendimento. E é isso que nós queremos. Eu não quero ser um pastor para dizer, tem 1000 pessoas. Quando Cristo voltar, uai, só 10 subiram? Não, irmãos. Eu quero ter 1000 e quando Cristo voltar, os 1000 subir. Eu quero ter 10.000, mas quando Cristo voltar, os 10.000 subir. Mas eu também quero ter um, e quando Cristo voltar, este um suba. Porque não é pelo número. Não é pelo número. Não. Nós somos salvos, amado, é por estar convictos nessa palavra, envolvidos nessa palavra. E é isso que nós queremos. Amém, amados? Então, nós precisamos de ficar atento a isso. Segunda coisa, Paulo termina esse texto dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Irmãos, seja firme, seja constante. Não deixa que nada te abale, não. Não deixa, não. Decepções todos nós temos. E eu faço assim uma aposta até santa, né? Não sei se existe isso não, mas acho que não tem ninguém que tenha mais decepções que eu, não, irmãos. E eu não paro de pregar, não paro de falar de Cristo. Nada pode abalar, irmãos, a nossa fé, nossa convicção daquilo que Deus quer para a nossa vida. Não porque eu sou melhor que ninguém, não, irmãos, que eu também sou fraco, também tenho as minhas fraquezas, eu também tenho os meus erros. Mas nós precisamos ser firmes, irmãos, constantes. Nós precisamos de permanecer, continuar na nossa caminhada, na nossa jornada. E o texto termina dizendo o seguinte: sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não são vão. Não é inútil, amado, o trabalho. Continue firme, amado. Não pare o teu ministério, não pare o teu chamado. Se levante. Deus tem um propósito na sua vida, meu amado. Eu disse aqui no Salmo 49, depois você lê lá. Não tem preço, a sua vida não tem valor, meu amado. Não tinha dinheiro para pagar a sua vida. Não pare o teu ministério. De repente aconteceu um acidente, porque o pecado na vida do crente, irmãos, tem que ser acidente. Não pode ser prática. Levanta, arrependa, conserta, volta. Vai trabalhar para o Senhor, vai desempenhar. Sabe por quê? Uma mente que está ocupada com a obra do Senhor, ela não tem tempo para ficar pensando nas coisas do mundo. Não tem tempo de ficar compartilhando WhatsApp com coisas inúteis, ficar compartilhando Facebook com coisas que não prestam para nada. Porque a mente e o coração dele está cheio da palavra de Deus, está cheio da vontade do Senhor. Ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de jejum, ele tem uma vida de meditação na palavra de Deus. Porque
acontece hoje, amado, é que muitas vezes as pessoas se decepcionaram e ficou ocioso. E tem um ditado que eu aprendi lá quando eu era escoteiro. Desde quando eu era escoteiro: mente vazia é oficina do diabo. Então, meu amado, enche a tua mente com a palavra de Deus. Seja firme, não te abales, seja abundante na obra do Senhor. Eu não sei qual ministério que Deus chamou, qual o propósito de Deus na sua vida, mas com certeza você tem um propósito de Deus para a sua vida. Você tem uma missão, você tem um alvo, você não foi criado por ser criado. Então, meu amado, o nosso desejo é este: que essa mensagem possa ter mexido com algo com você, e que você entenda o seu papel, que você é um cristão. E ser cristão, meu amado, tem que estar aqui. Tem muitas igrejas hoje, muitas. Tem muitas portas que não estão abertas, amado. Mas você precisa examinar se estão sendo pregada a palavra. Examina. Você não pode julgar. Teve uma irmã que um dia me perguntou: pastor, eu julgo profeta ou profecia? Julga a profecia. Examina ela, se está de acordo com a palavra do Senhor. Porque eu nunca vi tanto profeta que levantou nesse último tempo. Eis que Deus, e Deus não está nem aí. Eis que Deus mandou te falar. Irmãos, nunca vi tanto profeta se levantando nesse tempo. Levantou mais que lá no Velho Testamento, irmãos. Tem profetas maiores e profetas menores hoje, numa quantidade imensa, trazendo uma realidade fora da palavra de Deus, irmãos. Cuidado com isso. Examina a palavra. Examina. Eu não tenho medo nenhum, irmãos. Medo nenhum de falar com você. O que eu estou pregando, examina na Bíblia. Pode pegar meu caderno aqui, está tudo anotado aqui. Examina. Eu não tenho medo nenhum, irmãos. Pode examinar tudo aquilo que eu preguei aqui. Pode anotar, pode tirar cópia, pode levar. Porque eu gostaria de ter falado tudo aquilo que eu consegui colocar aqui, mas não consegui. Mas não tem medo nenhum. Se você quiser tirar cópia, pode tirar, irmãos. Porque eu tenho um temor diante de Deus. Amém? Eu tenho um temor muito grande diante de Deus, amado. Então eu não tenho medo nenhum de dizer a você: examina o que está sendo pregado aqui neste altar, irmãos. Examina. Não estou falando dos outros altares, estou falando deste altar. Examina. Analisa. Porque Jesus disse que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos mestres. Surgiria. Eu nem vou ler aqui. Eu tinha um texto para ler aqui nessa Bíblia, a mensagem, mas nem vou ler por causa do tempo. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Vou parar por aqui. Eu não quero passar muito do tempo. Nós temos 5 minutos para terminar o nosso culto.